Olá a todos, hoje vamos falar sobre o CPC 06, que trata sobre os arrendamentos. Esse pronunciamento tem como objetivo de assegurar que as entidades forneçam informações relevantes sobre os arrendamentos e que de forma fidedigna representem essas transações em suas demonstrações financeiras. Vamos explorar os principais aspectos, definições e procedimentos do CPC 06, incluindo o reconhecimento, a mensuração e apresentação e divulgação dos arrendamentos. O objetivo do CPC 06 é garantir que as demonstrações financeiras de uma entidade forneçam uma base adequada para os usuários avaliarem os efeitos dos arrendamentos, na posição financeira, no desempenho financeiro e nos fluxos de caixa. O CPC 06 vai requerer que os arrendamentos sejam contabilizados de uma maneira que reflita a substância econômica da transação. Então, primeiramente, eu prefiro aqui trazer algumas definições importantes em relação ao CPC 06. A primeira delas, obviamente, é o arrendamento. O arrendamento será um contrato ou uma parte de um contrato que transfere o direito de usar um ativo por um período de tempo em troca de contraprestação. Temos o arrendador, que seria a entidade que fornece o direito de usar o ativo. O arrendatário, a entidade que recebe o direito de usar o ativo. O valor presente é o valor atual de um montante de dinheiro ou fluxo de caixa futuro descontado a uma taxa de desconto específica. E a vida econômica de um bem, que seria o período durante o qual um ativo é economicamente utilizável pela entidade, ou o número de unidades de produção, ou similar, que se espera se obter do ativo. Às vezes algum ativo pode ser utilizado em conseguirá fazer tantos produtos, ou durará tanto tempo. Então teremos definições aí diferentes em relação à vida econômica do ativo. E aí, como que a gente identifica um arrendamento? Para se identificar um contrato ou que contém um arrendamento, é necessário avaliar se ao longo do prazo de contrato, o arrendatário tem o direito de controlar o uso de um ativo identificado. Isso envolve duas condições. O arrendatário obtém substancialmente todos os benefícios econômicos do uso do ativo identificado. O arrendatário tem o direito de dirigir o uso do ativo identificado. Então a gente vai para o reconhecimento inicial, como é reconhecido lá no início do arrendamento. No início do arrendamento, os arrendatários devem reconhecer um ativo de direito de uso e um passivo de arrendamento. Então o bem ele vai entrar no ativo e o fluxo de pagamentos vai entrar no seu passivo. O ativo de direito de uso representa o direito do arrendatário de usar o ativo arrendado durante o prazo de arrendamento. E o passivo representa a obrigação do arrendatário de fazer os pagamentos de arrendamento ao longo do prazo do arrendamento. O ativo de direito de uso é mensurado inicialmente ao custo, que compreende o valor inicial do passivo de arrendamento, os pagamentos de arrendamento efetuados na data de início ou antes dela, menos quaisquer incentivos de arrendamentos recebidos. Os custos diretos iniciais incorridos pelo arrendatário e uma estimativa dos custos a serem incorridos pelo desmantelamento e remoção do ativo subjacente. O passivo de arrendamento é mensurado inicialmente pelo valor presente dos pagamentos, o valor presente dos pagamentos do arrendamento, que não foram pagos na data de início, descontados pela taxa de juros implícita no arrendamento, se essa taxa puder ser prontamente determinada. Senão, não será usada. Se essa taxa não puder ser determinada, e aí o arrendatário deve usar a taxa incremental do empréstimo. Então, após o reconhecimento inicial, o ativo de direito de uso é depreciado ao longo do prazo de arrendamento ou da vida útil do ativo, o que for menor. O ativo também é ajustado por quaisquer reavaliações do passivo de arrendamento. E o passivo de arrendamento ele vai ser aumentado pelo acréscimo de juros e reduzido pelos pagamentos de arrendamento efetuados. O passivo também é reavaliado para refletir quaisquer modificações no arrendamento ou revisões de pagamentos de arrendamentos fixos. Então, quando incorrer os juros daquele ano, daquele mês, seja lá qual for o prazo de pagamento, aumentará o passivo e após o pagamento vai diminuir o passivo. Então, vou tentar ilustrar aqui mais ou menos como seria o arrendamento. Então, vamos supor que uma empresa ela vai arrendar um equipamento com pagamento anual de 10 mil por 5 anos, com uma taxa de juros implícita de 5%. Então, inicialmente, a gente vai calcular o valor presente dos pagamentos de arrendamento usando uma taxa de juros implícita. O valor dos pagamentos de arrendamento vai ser os 10 mil mais a taxa de juros implícita, né? Vezes durante o período de
de pagamento, que serão os 5 anos. E aí, depois disso, o ativo ele vai ser depreciado ao longo de 5 anos e o passivo vai ser ajustado pelos pagamentos de arrendamento e pelos acréscimos de juros. Então, e aí como a gente vai representar isso, como a gente vai divulgar isso nas demonstrações, né? No balanço patrimonial, os ativos de direito de uso e os passivos de arrendamento vão ser separados de outros ativos e passivos. No resultado, a depreciação dos ativos de direito de uso separadamente dos acréscimos de juros sobre o passivo de arrendamento. E nos fluxos de caixa, os pagamentos de arrendamento devem ser classificados como atividade de financiamento. Porque apesar de você estar adquirindo um bem, né, você não vai ficar com ele. Além disso, as entidades devem divulgar informações que forneçam uma base para os usuários das demonstrações financeiras avaliarem os efeitos que os arrendamentos vão ter sobre a posição financeira e o desempenho financeiro e os fluxos de caixa da entidade. Então, assim, o CPC 06 ele é fundamental para garantir que os arrendamentos sejam refletidos de forma transparente e precisa nas demonstrações financeiras. E a contabilização correta dos arrendamentos permite uma melhor compreensão das obrigações e dos direitos das entidades, contribuindo para uma tomada de decisão mais informada pelos usuários das demonstrações contábeis. Então, obrigado a todos, espero que tenha ficado um pouco mais claro o CPC 06. Então, compartilhe aí o vídeo e até a próxima.